Olá! Você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Laine Moraes e junto com a Tainara Hecker, vamos falar sobre tendências para a área de produtos em 2023. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. E para começar a temporada com chave de ouro, esse podcast é oferecido pela PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Acesse cursospm3.com.br e aproveite os descontos de até R$ 2.099 nos cursos, somente neste mês de março, no aniversário de 5 anos da PM3. Bem-vindos ao episódio de hoje do nosso podcast. Eu sou a Thay e esse episódio especial que abre a temporada de 2023. Hoje vamos discutir as tendências mais quentes do mercado para esse ano de 2023 e como elas estão afetando nós, pessoas de produto, assim como as nossas equipes de trabalho. Bom, a gente vai discutir junto de mulheres incríveis e especialistas como as empresas estão se adaptando e buscando se beneficiar dessas tendências. Vamos falar também sobre como as pessoas gerentes de produto estão usando dados e análise para tomar decisões estratégicas, como a entrega contínua está mudando a forma como as equipes trabalham e como a conectividade e a inteligência artificial estão se tornando cada vez mais importantes nos produtos de hoje. Então sente-se, pegue seu café ou bebida favorita, relaxe e se prepare para aprender sobre esse assunto tão importante do momento. E hoje quem está aqui como convidadas especiais para falar conosco sobre esses temas aí que, enfim, né, sempre tem tendências, apostas diferentes a cada ano, são a Luciana Nunes, Product Manager na ThoughtWorks, e a Kelly Franco, Head de Produtos e fundadora da IAP. Meninas, vou passar a palavra para vocês, se apresentem, se quiserem trazer ali num tweet, enfim, resumidamente, quem são vocês, né? Estão aqui nesse lugar de fala para falar as tendências de 2023. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou Luciana, para vocês conhecerem a minha voz como uma pessoa. Eu moro atualmente em Dallas, no Texas, e além de ser Product Manager na ThoughtWorks, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, uma ávida leitora, e curto muito música, seriado, cantar um brega, que é sempre bom, de vez em quando, com uma cervejinha. Karaokê, e aí eu né, vou passar para mim. Saudades, karaokê. Exatamente. E aí eu vou passar para Kelly, então. Beleza. Bom, eu sou a Kelly Franco, atuo na área de produto já tem um pouco mais de 10 anos, em liderança de produto mais ou menos uns 5. Migrei da área de projetos de tecnologia, atuo no mercado um pouco mais de 15 anos. Dou mentoria também para gestora de produtos e líder de produto. E agora falando um pouco assim, né, como a Luciana comentou dela, eu gosto muito de seriado, muito mesmo, sou fã do seriado Friends, por exemplo, é uma coisa mais antiga, mas eu gosto bastante. Sou Potterhead, nível hard, sou muito fã de carteirinha, sou Hermione. Então, assim como a Luciana, eu adoro ler também. Eu acho que leitura aumenta o nosso repertório, o nosso papel como produto estar sempre fazendo conexões, sobretudo analogias, né, para poder exemplificar o que a gente está tentando colocar de valor para o usuário, né? Então, acho que leitura ajuda muito. Sou ávida em conhecer mais sobre as pessoas, antropologia, história. E acho que é isso. Ela gosta de cervejinha, eu gosto de um vinho, agora um vinho branco, gosto bastante. Mas assim, a gente vai, senta no bar e vamos junto. Eu com meu vinhozinho e você com sua cerveja. Ai, gente, só para poder falar aqui, né? Vocês falando uma de vinho, outra de cerveja, eu já ia meter, se eu estivesse bebendo, ia estar com uma cachaçinha de jambu. Alô, galera aí do norte do país, né? Conhece o jambuzinho? Mas infelizmente não estou bebendo. Ou felizmente, né? Enfim. Imagina aqui, o que ia sair a pessoa na primeira talagada de uma dose de cachaça de jambu. Vamos deixar a bebida para o papo de bar, porque senão vai dar vontade aqui. Bom, a gente fez algumas pesquisas, até para trazer alguns temas que têm rolado e discutido muito.
nesse momento, seja não só na nossa área, mas também que impactam a gente, de certa forma, assuntos globais, mas que também impactam a gente. Eu peguei aqui umas anotações, eu não vou ler tudo, é só para a gente ter uma base, mas alguns artigos na internet falaram muito sobre times mais enxutos, principais métricas a serem acompanhadas, isso falando da nossa área de produtos, né? O que o mercado está demandando e que esses artigos estão trazendo para esse ano. Marketing de produto, maior presença feminina, crescimento saudável, privacidade dos dados, volta dos meetups presenciais. A minha percepção é que desses artigos, algumas coisas já tinha iniciado o ano passado, então talvez só está continuando esse ano, principalmente pela flexibilização da pandemia. Outros, eu acho que pode gerar umas polêmicas aqui na discussão, porque esses pontos, para mim, são pontos básicos da nossa área, né? Então, por que a gente está falando que tem que ser times enxutos, olhar dados estratégicos, agilidade na entrega? Isso é uma coisa que a gente já tem que fazer independente do que está acontecendo no mundo. E alguns outros temas também, que aí vem o ChatGPT, layoffs em massa, esse mundo de influencers crescendo a ponto de crianças, quando a gente pergunta hoje o que elas querem ser quando crescer, e elas falam que querem ser influencers. Então, tipo, o que está acontecendo? Então, eu trouxe algum desses temas para a gente debater. Eu acho que vai dar muito assunto aí até o final desse podcast, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, meninas, com as experiências. Lu, que está lá fora, consegue ter uma outra visão também, um pouco, talvez, diferente do que a gente está vendo aqui dentro do Brasil. A Kelly, que está aí, né, consegue, como head de produto, tá olhando um certo nível nas empresas. Qual que é a tendência mais importante nesse momento que vocês veem para a gente estar discutindo e se preparando durante esse ano? Ou que esses assuntos que estão rolando aí realmente faz sentido, não faz? Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Bom, eu acho que é o seguinte, isso inclusive vai em contrapartida com tudo que está rolando, né, com relação a layoffs e tudo mais, assim. Só para você entender, em 2015 eu tive uma startup, eu fui acelerada na Startup Farm. E eu fui com muita sede ao pote para querer já ser mentorada pela galera da IBM, pela galera da Accenture e tudo mais. Chegou lá no meu primeiro dia, eu tive uma imersão sobre autoconhecimento, que foi com o Henrique Pichilli, que é o homem-peixe, que usa o mar como instrumento de mudança. Eu acho que a grande tendência, sendo bem sincera, com relação, aí estou olhando relação de causa e efeito, é o profissional se conhecer, saber quem ele é, como ele é e aonde ele pode agregar mais valor, dependendo do desafio da empresa. Eu percebo hoje muitas pessoas de produto, de design, de dados, de negócio, de CS, enfim, simplesmente em desafios que não são compatíveis com o seu repertório ou com a seu mindset, sua atitude, sua forma de lidar com as coisas. Percebo pessoas muito boas em produtos de sustentação e pessoas estratégicas, né, ou de dados em produtos de sustentação ou integração, e pessoas só porque tem uma bagagem, algum curso, alguma certificação, alguma coisa do tipo, num produto mais estratégico, mas tipo, não estão muito preparadas para aquilo. Porque a gestão de produto, ela vai muito além do que técnica, que o mercado só sabe ensinar discovery, mas vai muito além disso, né? Tem muito a ver com postura e mindset. Então, eu acho que a tendência é, cara, se conheça e saiba para o que você pode oferecer e saiba fazer a pergunta certa e a gente voltar a ter um racional lógico de relação de causa e efeito. Se você olhar as pesquisas dos últimos anos, das dores de gestão de produto, todo mundo sempre fala a mesma coisa. Alinhamento com o stakeholder, backlog bagunçado, roadmap que não entrega valor. Mas, na verdade, backlog e roadmap, ele é o efeito de uma falta de alinhamento e a falta de entender e seguir as tendências, sabe? Então, tem muita coisa rolando orientado a você não se conhecer, saber o lugar certo onde você pode estar. As empresas inflam muito, porque às vezes recebem um aporte financeiro e precisam falar mesmo para segurar o budget, isso é um outro câncer do negócio, e não ter as pessoas certas no lugar certo, e a falta de alinhamento de alto nível. Então, eu acho que colocaria a tendência, se conheça, tenha alinhamento de alto nível e saiba fazer um alinhamento de alto nível, saiba fazer um bom diagnóstico e análise. A gente não está aqui para entregar a solução, aqui a gente está aqui para focar no problema,
gerar valor, né? A Thay trouxe essa coisa de product marketing, né? De marketing de produto. Cara, isso é o básico para go-to-market interno e externo. Então, existe uma jornada. Então, eu diria a terceira tendência é a jornada da experiência do usuário com relação ao portfólio de produto, o que está rolando no ecossistema do produto e as áreas que se conectam e como é que você vai comunicar esse produto para a pessoa, o usuário lá fora e para dentro de casa também. E se tiver que matar alguma feature, algum produto, tem que matar. Não é para deixar parecer um Frankenstein, um RP o seu produto. Então, eu colocaria essas três tendências na minha opinião, assim, que aí você foca na causa. Se conhecer, alinhamento de valor e focar na jornada de experiência do usuário e conexões entre as áreas e como é que você joga isso pro mundo, assim. Kelly falou tudo. E tá super alinhado, assim, com muitos pontos, assim, que eu tô vendo no mercado e como eu tô vendo, né, a estrutura pelas leituras e como a gente tá inserido, né, estamos sendo inseridos no mercado. Eu queria acrescentar, acho que 3 coisas que estão ao redor, assim, desses 3 pontos que Kelly trouxe. Uma, para mim, é observar. A gente tá num mundo, assim, que a gente tá observando pouco. A gente tá agindo mais passivamente em algumas coisas. As outras pessoas estão observando pra gente, né? E a gente tem que observar para criar o nosso pensamento crítico e aí a gente saber como a gente se conhece, como a gente vai muito além da técnica, como a gente sabe fazer as perguntas certas. Essa observação que vale para dentro de você, para o autoconhecimento, que vale para o externo, né? Como a empresa está se organizando, esse vai ser um ponto fundamental. Com essa observação, vai ser importante você ter uma comunicação assertiva no teu dia a dia, na tua fala, na tua conversa, quando você entende ou procura entender como a empresa ganha dinheiro, né? Como o negócio funciona, como a roda gira, né, no mercado. E isso encaminha para como nós nos tornamos melhores líderes, melhores mulheres que lideram times, que lideram outras pessoas, né? E como a gente vai crescendo assim no mercado. E aí a gente precisa fazer o shift, né, a mudança, digamos assim, mais para acabativa, né? Parar de só iniciar coisas e começar a iniciar, acabar, fechar o fluxo, né? Lançar no mercado, por exemplo, o produto, pegar feedback, entender como é que a pessoa, né, as pessoas, o mercado está utilizando do teu produto, incrementar, jogar fora o que tem que jogar fora, como o Kelly trouxe. Não deu certo, então tenta de novo, tenta outra coisa, faz uma nova descoberta e buscar sempre estar conectado com o negócio, né, a empresa, como se ganha dinheiro, como o negócio está sendo processado, acompanhado, né, enfim. Eu acrescentaria esses pontos. Não, eu colocaria um complemento, assim, de tendência, aí, trazendo um pouco em cima do que a Luciana trouxe. A gente se perde muito, que acha que a gente tem que colocar filtro no ar. A gente tem que colocar no ar como eu quero que o usuário se sinta ao usar isso. Que mudança eu estou causando nele. E como ele vai falar sobre isso. Porque muita gente usa o produto que ele é obrigado a usar. Quando eu estou dentro de uma empresa, eu sou obrigado a usar o Teams, eu sou obrigado a usar o Slack, eu sou obrigado a usar alguma coisa. Se eu tenho uma conta no banco, eu sou obrigado a usar aquela, né? Porque eu tenho medo até de, mesmo com Open Finance agora, eu tenho medo de ir para outro e perder o meu histórico, aquela coisa de crédito, né, que o brasileiro tem muito forte aqui. Então, mas independente disso, para o cara não se sentir obrigado a usar o seu produto, como eu quero que ele se sinta e ele seja percebido, né, tipo, o valor percebido, assim. A gente tem que se perguntar muito quem a gente na fila do pão, do uso do produto, né, então, tem muita gente que faz aquela Canva de proposta de valor lá, né, de proposta de valor focada muito na dor e no alívio de dor que seu produto ou seu negócio da sua empresa traz. Mas não é sobre isso, é sobre quem é você ali, no dia do cara, na semana do cara, no mês do cara, né? Então, é muito sobre isso, assim. Como a Luciana bem trouxe, né, sobre observação, além, a gente tinha complementado de saber fazer a pergunta certa, a empatia, né? Tipo, você tem que se conectar com o produto que você está criando. Eu sei que nem sempre é possível, muita gente vem de empresa de consultoria, mas a gente tem que ter um ambiente de inovativo dentro das empresas, tipo, da gente estar na squad, ou na comunidade, ou na tribo, em que a gente vai gerar mais valor para aquilo que a gente está criando, né? Então, acho que tem muito a ver com isso também. E além do lado business, né, que a
que teve o que eu tinha comentado de alinhamento de alto nível, mas é sobre isso. Isso se perdeu ao longo, né? Se a gente é a extensão do dono, de um sonho de um stakeholder, né? De um sócio, por que a gente se perde no backlog? Por que a gente se perde em OKR de future, que isso não vai levar a lugar nenhum? Eu falo muito assim, tipo, o ano só tem 12 meses, só tem 12 oportunidades para atrair ou manter o usuário. Se a minha sprint tem 15 dias, são 24 oportunidades no ano. Isso é pouquíssimo. Então, tipo, por que a gente está perdendo tempo com 50 milhões de reuniões e ainda não está fazendo ainda a coisa certa? Então, a gente tem que se fazer essas perguntas também para otimizar e gerar valor lá na ponta, saca? Enfim, gente, olha, se deixar, a gente vai ter papo por 50 horas aqui, o que tem de tendência vai muito além de tecnologia, a gente ainda vai falar sobre isso, mas tem muito a ver com aquela coisa de novo, né? A gente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa e sabendo o que fazer quando estiver no lugar certo. Eu acho que essas tendências aí para a gestão de produto, elas conversam muito até com o momento que o mercado vem vivendo, né? Onde essa questão ali da falta de incentivo dos investidores, né, fazendo aporte ali nas empresas, startups e tudo mais, e essas empresas tendo que se ver ali em momentos de reestruturação para serem eficientes. Então, com o que você tem ali, o capacity que você tem reduzido, uma vez que foi inflado para poder segurar o budget, então tiveram que reduzir para poder focarem na eficiência. E aí a gente, na área de produto, meio que tem que se ver voltando à base. O que a gente tem que fazer de fato? Olhar ali para o usuário, qual o sentimento que a gente quer causar nele, como que a gente consegue, ali com as ferramentas que tem ao nosso alcance, ser mais eficiente, né? E aí essa agenda de eficiência, de uma forma geral, eu vejo que ela vai ser pauta aí para o ano de 2023 inteiro. E ela traz junto tudo isso aí que vocês falaram, porque a galera, pelo menos assim, eu não tenho visto surgir nenhum framework novo, assim, de tipo, isso aqui vai ser a bala de prata na gestão de produto. Não tenho visto. Então, por que esse rolê da eficiência tá tão ali, né? Que a galera tá tendo que voltar e fazer o dever de casa da base mesmo. Eu tava aqui ouvindo, eu fiquei observando e escutando. E elaborando em cima de tudo que vocês trouxeram. Eu acho que isso não vai ser só tendência para esse ano, vai continuar sendo tendência enquanto as pessoas não entenderem que o básico tem que ser feito antes de querer fazer 500 mil cursos, querer aprender 500 mil ferramentas. Quando a gente fala, e é um ponto muito importante, né? O estudo comunicação vai fazer quase 5 anos, que é um assunto que eu me apaixonei. E foi estudando comunicação que eu percebi que, gente, ferramenta, você dá um Google hoje, você vai, de alguma forma, aprender como ela funciona e vai aplicando até você melhorar nisso. Comunicação e empatia você não consegue achar num Google que você dá, de forma alguma. É um estudo eterno. E quanto mais você atrasa isso, mais distante você está de ser esse profissional que tem uma empatia e uma compaixão genuína. Quando a gente fala de empatia, isso é muito importante, não é só a famosa frase se colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar do usuário. É ter humildade o bastante para escutar outra pessoa, mesmo que você, como gerente de produto, se coloque nessa posição. Não, mas eu sei mais porque eu estudei mais, eu sei sobre ser gerente, eu sei sobre isso, o cliente não sabe e tal. Porque tem muito disso, eu vejo muito disso na área. Se esse cara, esse stakeholder, esse CEO chegou onde ele chegou, ele sabe muita coisa. Ele é um cara inteligente. E aí que você começa a trabalhar a sua empatia, a sua observação, a sua escuta. Porque você começa a aprender muita coisa com essa galera. Não é fácil a gente chegar e aplicar todas as coisas que a gente aprende num curso. Sobre, você faz um story mapping, você já fala sobre valor. Se você chegar com tudo isso que você aprendeu em um curso com um cliente, ele vai olhar para sua cara, ele vai rir e vai dizer assim, tá bom, senta lá, Cláudia. É a primeira coisa que ele vai falar para você. E você vai ter que ter humildade de baixar a cabeça e falar, esse cara tá certo. O que eu duvido muito que tenha muita gente que
tenha esse senso, essa noção. Você só vai conseguir conversar com ele, falar sobre valor, falar sobre vamos conversar com os seus clientes, os seus usuários. Vamos analisar os dados juntos. Você só vai conseguir isso depois de um tempo, criando relacionamento, conversando, escutando muito mais do que falando o que você sabe, o que você não sabe, e principalmente fazendo perguntas. Nossa, me conta mais sobre isso, eu queria aprender. Ou me conta mais sobre isso, como que você chegou até aqui? Coisa que eu acho muito difícil, eu espero que eu esteja errada, de ter pessoas com essa percepção ou esse entendimento. Então, comunicação vai muito além de saber escrever bonito, de ficar fazendo artigos, de ficar postando coisas no LinkedIn, ou ficar mandando certo, escrevendo tudo com pontuação, perfeição no chat. Comunicação é expressão corporal, é controle emocional, é escuta, é observação, é humildade. E quando tu começa a entender tudo isso, é que você vai começar a ser um bom Product Manager. E aí o resto você aplica de uma forma tão fácil, qualquer ferramenta se torna fácil. Agora, o mais difícil, eu vejo que as pessoas vão penar muito ainda enquanto não prestarem atenção. Mas essa é a minha opinião. Joguei a polêmica aí, mas eu me sinto assim hoje nessa área. Eu vejo que as pessoas são ansiosas demais, aprendem uma coisa hoje, já querem aplicar, e se o cliente não aceita, se o cliente não entende, o cliente que é burro, ou o cliente que não entende as coisas, e você acaba numa arrogância que você nem percebe. Então, isso sim vai ser tendência para o resto da vida enquanto ninguém aprender. Levando isso em conta, né, quando eu comentei sobre alinhamento de alto nível, é muito sobre isso. Na verdade, existe forma de você captar a essência do negócio, porque todo lugar que a gente chega é assim. Tudo que eu construí nos trouxe até aqui. E aí, quando você traz alguma coisa, tipo, traz a mudança, é difícil, né? Então, porque não, tem que ser assim, tem que ser assado, porque aqui esse é o jeito que a gente faz, como é aquela frase típica que eu repeti agora, né? Isso tudo nos trouxe até aqui, geralmente sempre assim. E assim, eu já tomei tanta porrada no mercado, mas tanta porrada, já são tantos anos gerando esses alinhamentos com os stakeholder, shareholder, pontos focais, influenciadores dentro do negócio, que aos poucos você vai pensando em formas de você coletar e trazer as pessoas para perto de você. A Lai falou, né, a Laiane falou assim, chega de framework, eu vou ser bem sincera, eu vou lançar 2 frameworks esse ano, que é justamente para ajudar a gente a ter um alinhamento de alto nível e focar tanto no negócio, quanto no produto, quanto no usuário, sabe? Então, porque hoje tem muitas técnicas, mas estão todas dispersas. Tá tudo muito solto, né? E eu acho que o principal, isso que a Thay trouxe, que é, e a Luciana deixou muito claro, né, quando ela fala de observar e comunicar, e para depois melhorar, só dá para fazer isso se você não está focando só na dor do usuário, mas também nas dores do negócio, nas dores das áreas do negócio, nas dores dos fornecedores. Hoje em dia, você tem que focar em tantas dores, sabe? Tipo, o Nubank foi impactado pelo problema que aconteceu na Americanas, porque um produto do Nubank puxa investimento lá em bolsa de valores, então você tem que se preocupar com um ecossistema tão grande. Então você tem que conseguir organizar tudo isso e descobrir de todos os negócios, não só de onde você está inserido, como aquilo foi construído, como foi pensado, qual é o histórico, de onde veio, como o cara chegou até ali, e para você ajudar os stakeholders a dar continuidade a isso, né? Eu acho que todo gestor de produto é um business development, é um cara de user experience, independente de ser o X ou não, ou o product design ou não. E para ser um bom business development, você precisa saber fazer alinhamento de alto nível, fazer muita técnica rapport, muito PNL, muito neurolinguística ali envolvida, e para ter essa comunicação, essa empatia que a Thay comentou, e aquela tríade que a Luciana trouxe, sabe? Enfim, é muito sobre isso. Assim. Acho que só um parêntese aí em relação ao framework, eu acho que tem um ponto assim que é crucial, que a gente está vivendo num mundo que muda o tempo todo, é tudo diferente, as empresas têm realidade diferente, as coisas são diferentes, tudo é diferente, então é difícil ter um framework balde de prata, né, o que vai resolver todos os problemas, porque é tudo diferente. Como é que tem um framework que vai resolver tudo se tudo é diferente? Então, tudo vai ser, de certa forma, é importante que seja revisto para a sua realidade. Você pega o framework, digere, monta a sua realidade nele e aí ele vai funcionar para você muito bem, né? E se não funcionar, ajeita, né?
reanalisa, enfim. Só um parêntese aí do framework, que eu acho que é um excelente assunto de tendência, que eu acho que a tendência do mercado é cada vez mais criar de frameworks diferentes, né, para suas realidades, de certa forma. Mas uma coisa que eu queria trazer, só complementando, principalmente o que Thay estava falando, né, em relação à empatia e comunicação, tem uma rotina de entrevista de usuário, né, de quem está utilizando ali o teu produto, de como a pessoa está se sentindo naquela utilização daquele produto e se aquilo realmente está resolvendo alguma dor daquela pessoa. Eu conheço poucas pessoas que fazem isso, que tem essa rotina. E por mais que isso é o beabá, né? Beabá do Product Manager, principais atribuições de uma pessoa Product Manager, né? Fazer entrevista de usuário. Por mais que esteja lá no número, né, 1 ali das coisas que uma pessoa Product Manager precisaria estar fazendo para estar mais próxima, conheço muita gente que não faz isso. E isso acaba sendo uma reação em cadeia, né? Acaba a gente construindo coisas que não está realmente resolvendo as dores, ou simplesmente até o que ele estava falando, né? Desenvolvendo feature por desenvolver feature, né? Então, acho que juntando isso tudo aqui que a gente está falando, parece clichê ou não, mas recentemente eu li o livro da Teresa Torres, que é o Continuous Discovery Habits. Eu não sei se, né, o fórum aqui leu, mas esse é um livro que eu recomendo como, né, como é que a gente navega nesse futuro, assim. Esse livro fala bastante disso. Entrevista, árvore de oportunidades, entender os usuários, priorizar. Por mais que essa palavra priorização seja clichê no mercado, né, na nossa vida a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo. A gente precisa entender o que é que a gente está priorizando, porque o custo de demora de um entrega ou de algo que a gente não prioriza, porque priorizou de uma forma, né, na frente de outra, isso gera um custo muito alto e às vezes a gente não consegue nem dimensionar esse custo, né, que a gente está gerando. Então, eu acho que é a combinação de coisas assim que a gente está falando e, na minha visão, é uma tendência que é algo que, como o Thay estava falando, né, isso é o básico. Continua sendo o básico, mas a gente não está fazendo o básico. Então, a gente tem que, talvez, ter mais intencionalidade em buscar essas coisas, né, e ser mais assertivo. Boa. A Kelly trouxe ainda há pouco, numa das falas dela, que o PM também meio que teria que entender um pouco ali do delivery. E aí, no LinkedIn, por uma hora do acaso, eu vi que produto de verdade é produto na rua colhendo feedbacks, né? Melhorando a cada release e tudo mais. Vocês enxergam isso como sendo uma tendência né, a nível de product managers, de estar olhando mais ali o delivery, vendo o que impactou, o que não impactou, fazendo esse tipo de análises para estar melhorando minimamente sua interface, melhorando a vida do usuário? Ou isso fica muito dentro da utopia de era o que era para estar sendo feito, mas a galera ainda fica muito presa no upstream, digamos assim, só descobre e não está olhando ali pro delivery também, os impactos que ele está causando. Queria entender um pouquinho de vocês, como que vocês veem isso, se conectando com a pergunta aqui de como que as empresas têm se comportado, se moldado em relação à utilização de dados e análise, sabe, para melhorar ali na tomada de decisões dentro dos seus produtos. Beleza, eu tinha até comentado sobre a tendência, acho que eu coloquei como terceira da pergunta anterior, que é a parte de jornada, né? Eu acho assim, quando você monta um roadmap de valor, ele está focado em atributos de valor para o usuário, ele está focado no como o usuário vai se sentir, porque como a Luciana falou, o discovery, na verdade, ele nunca acaba. Ele tem que fazer parte da rotina. Por isso que no seu ponto de contato, por quinzena, você tem que estar com seus usuários alfas, né? Que são os usuários que vão usar o seu produto, ou os experimentos que você está fazendo, ou as validações que você está propondo ali, né? Eu sempre tenho no meu backlog ali de interação com o usuário 3 níveis de usuário. O usuário que parou de usar, o usuário que usa médio e o usuário que usa muito. E esses caras estão sempre perto, né? De alguma forma eu estou clusterizando ele. E aí, respondendo essa parte de dados,
ela está muito ligada a lancei um produto, existem métricas específicas para um lançamento de feature de produto, ou integrações ou coisas do tipo que você vai olhar mais de perto por um determinado período. Geralmente eu coloco 3 a 4 sprints com metas, com métricas chaves que eu vou estar olhando de perto e vendo se está impactando o que é um usuário ativo para o meu produto. E depois de 3, 4 sprints ali, passou 2 meses e meio, ele vai entrar, essa feature, esse módulo, esse produto, essa integração, ele vai entrar dentro de métricas padrões que eu vou estar sempre analisando se impactam usuário ativo, receita, engajamento, ativação. Então, eu vou estar sempre olhando para essas coisas. Porque quando você lança alguma coisa, você manda notificação, você manda e-mail, né? Você manda mensageria. Então, você tem um boom naquele momento. Então, aquelas métricas piratas mesmo, sabe? Assim, aquele funil. Eu estou olhando ativação, eu estou olhando atração, né? Ativação, retenção, engajamento, nível de recomendação, se for o caso, e receita. Os negócios olham geralmente para receita e nível de engajamento, né? O quanto você está atraindo lead ou está trazendo dinheiro para casa, dependendo do que é dinheiro para o negócio, né? Porque tem negócio que o dinheiro é lead. Então, tem negócio que o dinheiro é dinheiro. Tem negócio que o dinheiro é cashback. Então, cada coisa é um tipo. Então, elas métricas têm que fazer parte da sua vida, assim como a receita não, desculpa, não é bem o discovery, né? É acompanhamento do que está acontecendo com o seu produto, você tem que estar de perto. E uma outra coisa importante toda vez que a gente resolve uma dor do usuário, amanhã surge outra, porque você resolveu aquela dor. Aí o seu negócio, ele tem que sentir uma coisa. Eu vou atrair mais usuários que têm a dor que eu resolvi antes, ou eu vou evoluir junto com a dor que esse usuário vai evoluir. Isso é uma estratégia e uma definição que tem que ser alinhada com os stakeholders, porque, tipo, olha só, a dor está evoluindo, eu vou junto, vai aumentar a equipe, vai precisar de dinheiro, vai precisar de um montão de coisa. Ou a gente vai atrair mais usuários, ICPs, para essa dor que a gente resolveu agora. E aí, isso tudo tem a ver com as métricas que você está acompanhando. O que é um usuário ativo para você? O que é a estrela do norte da métrica que você está olhando? E assim, as métricas que eu sempre olho, métricas de negócio, de produto, e marketing, né? Que tem a ver com como o usuário está falando, o que aquele usuário está falando da gente no mercado. Isso a gente está sempre monitorando. Caguei para métricas de feature no ar, caguei para métricas de quantas histórias eu estou entregando, caguei, cara. Isso não gera valor nenhum. O que eu vejo de métrica de time é a maturidade do time. Tech Lead disse que era nota G. Na Plane falaram M. E na entrega foi GG, o time não está alinhado, então não está maduro, não está entregando valor de forma contínua. Tech Lead, resolve esse pepino aí que eu vou resolver o pepino do usuário. Então, cada um no seu quadrado, olhando para métricas que fazem sentido para você gerar valor no final das contas. Então, métricas que eu olho métricas de maturidade do time, para onde o time está indo, se é maduro sim ou não, e se tem as skills, as soft skills e as hard skills. Porque eu não vou botar uma pessoa que não, sei lá, tô no produto SaaS. Não vou colocar todos os desenvolvedores que nunca atuaram com SaaS escalável. Vou estar dando um tiro no pé e vou entregar valor daqui a 70 mil meses, sabe? Assim, bem nesse nível. Então, você tem que saber métricas de maturidade do time e de geração de valor para o negócio e para o produto. Tem métricas que você vai medir mais de perto e métricas que você vai medir só para sustentação do que você já colocou no ar. E tem que fazer parte da rotina. É quase que diária, você tem que olhar para os números, estar conversando com os usuários nesses 3 níveis, que é o que a gente faz aqui, pelo menos uma vez por semana, se não a cada quinzena. Kelly, eu queria falar para todo mundo que eu estava aqui batendo palmas para tudo que você estava falando. Excelentes pontos. Tem algumas coisas que eu queria acrescentar aí no teu discurso, o que você estava falando. Acho que recentemente, na verdade, eu estou mais ou menos a metade do livro, mas eu já recomendo, assim, esse livro ele fala bastante desse ponto, assim, que ele estava falando em relação a às vezes a gente lança o produto no mercado e aí a gente tem que resolver para onde a gente vai direcionar esse produto, né? Se a gente quer continuar com ele, evoluir esse produto, ou, né, o problema agora é diferente, a gente vai acabar precisando criar outra coisa, né? E aí a gente conhece os casos da Kodak, ou Blockbusters, ou o que seja, né? Que lançou o produto no mercado e se perdeu no ar e faliu porque outra empresa evoluiu, entendeu que o problema evoluiu, ou a necessidade do usuário agora é outra, né? E esse livro que eu tô lendo, que é Build, de Tony Fadell, não sei como é que fala o nome dele,
A gente pode botar depois na descrição no podcast, mas essa pessoa, ele é a pessoa que criou o iPod e iPhone, né? E ele conta a história no livro sobre essa criação do iPod e do iPhone. E ele fala da situação da migração entre quando foi criado, né, o iPhone, com essa ideia de a gente só usava CD na época, né? Então eram 10 músicas que você colocava no CD, e o slogan do iPhone era 1000 músicas no seu bolso, né? E aí eles criaram um iPhone, e aí depois que ele surgiu essa ideia o iPod primeiro, né? E depois, quando surgiu essa ideia de criar o iPhone, eles sabiam que se eles utilizassem a ideia do iPod para criar o iPhone, eles iam perder o iPod. Porque o iPhone ia ser muito melhor do que o iPod. Ia ser o iPod mais um telefone. E aí virou o iPhone. Então, eles sabiam disso, mas resolveram lançar esse produto no mercado, né, sabendo. E hoje o iPod, né, é descontinuado. Mas por que eu quero contar essa história, né, linkando aqui com o que Kelly falou? Que tem uma habilidade que é fundamental principalmente para pessoas, product managers, e como a gente conversa não só com o mercado, mas com o business, mas com as pessoas e com o nosso time, que é storytelling. A gente precisa saber contar a história, a gente precisa saber a nossa audiência e como a gente conta a história de uma forma de engajar essas pessoas. Então, para mim, essa é uma tendência fundamental de como a gente vai trazer isso de benefício, né? Como a gente seta um ambiente e conta essa história de uma forma efetiva para fazer os nossos pitches, né? Para conquistar stakeholder, para conquistar grana ou para o nosso time, ou o que seja, né? E aí, uma outra habilidade que eu acho que conecta um pouco com o que a Lai estava perguntando em relação ao delivery, essa habilidade de nós, como product managers, fazermos o zoom out e zoom in, né? Ou pensar na grande imagem, no todo, e ao mesmo tempo, em paralelo, pensar na nossa entrega, naquilo que a gente está entregando, e como o time está executando aquela atividade, e como a gente ajuda o time a ser mais maduro. Também é esse ponto que Kelly trouxe da maturidade do time, eu concordo plenamente. Então, o time que está fazendo essa entrega, né, que está desenvolvendo esse produto, precisa entender o que está sendo feito no sentido amplo da coisa, e abraçar aquilo, né, abraçar junto com você ter esse otimismo, digamos assim, né? Montar o teu press release ali, daquele produto que você vai fazer, e trazer o time para ter essa paixão também junto com você. E assim, o time conseguir entender e abraçar essa visão também, essa visão, entre aspas, aqui. Muito com esse processo de que se o time não está entendendo que a cada soma de um tijolo tá montando, esse time está montando uma catedral gigante, se o time está entendendo que está só construindo uma parede, essa construção não está alinhada, né? Não está alinhada com o negócio. Não é algo que você vai conseguir trazer essa tração, né? O time tem que entender o que está sendo tudo, o que está sendo construído, e contribuir também com essa criação, né? Para abraçar essa criação. E como product manager, a gente tem que garantir que isso esteja acontecendo, trazer o time para perto, né? E não só trazer, mas também dar visibilidade, e aí é onde storytelling e comunicação, e pensar no todo e pensar no mais específico vai contar bastante pra gente no futuro. Bom demais. Antes de eu lançar outro tema polêmico aqui pra gente discutir, eu acho que tem alguns pontos importantes na fala de vocês que é bom a gente trazer, porque com certeza vão ter ouvintes pensando: mas eu não consigo na minha empresa fazer lançamento frequente, aqui o cliente não trabalha dessa forma. Gente, tá tudo bem. Acho que essa parte de você olhar holisticamente, dar esse zoom in, zoom out, é justamente isso. Ainda existem muitas empresas que não passaram por transformação digital, ou passaram e tiveram insucesso e ainda estão aprendendo. Isso faz muito parte desse tema de por que eu não consigo fazer lançamento frequente? Porque a empresa ainda não está no nível de maturidade dela entender o valor disso. E isso também é nosso trabalho de empatia, de começar a
ter conversas aos poucos sobre isso. Então, no começo, pode ser que em alguns lugares que você trabalha seja difícil fazer esse lançamento frequente, mas busca oportunidades dentro disso de como você pode começar conversas nesse sentido e ser sempre muito transparente. Então, é importante ter essas conversas também. Então, a gente sabe, sim, que o mundo ideal seria, nossa, a empresa que confia 100% na gente e, não, é isso aí, manda bala, lança o tempo que vocês quiserem, se quiser todo dia, Spotify aí, igual todo dia tem uma atualização, seria o melhor dos mundos. Mas ainda tem muita empresa que não está nesse nível de maturidade. Então, é um ponto que você também tem que refletir, ter calma e pensar dentro desse ecossistema, onde você consegue ir atuando, e aí entra muito do que Kelly trouxe no começo, se conhecer para saber onde você consegue gerar valor, porque você, né, tá, poxa, beleza, eu não consigo atuar nisso aqui ainda, mas eu sei que eu tenho capacidade para fazer isso aqui, que isso aqui nesse momento dá para fazer. Então esse é um ponto para você ir trabalhando essa flexibilidade, essa adaptação às ambiguidades. É muito sobre isso. Mas eu queria trazer aqui o tema ChatGPT, porque não se fala em outra coisa a não ser esse amiguinho robô aí respondendo tudo, fazendo o trabalho, porque o que eu mais vejo, nossa, agora tal função vai ser substituída, porque esse carinha vai fazer tudo, ele faz código, ele cria estratégia, visão. Para que contratar a gente se esse cara faz tudo? E aí a gente já está vendo empresas investindo alto, como o Google, por exemplo, né? Eu queria saber a percepção de vocês, o que vocês estão entendendo sobre esse novo chat, essa inteligência. O que de fato vocês acreditam que pode acontecer, se pode melhorar, pode piorar para a gente, se realmente vamos ser substituídos por um chat nesse momento? O que vocês estão achando disso tudo? Bom, eu uso o ChatGPT já tem um tempo, na época que ele era o GPT-2, agora é o 3 já, né? Já tá no 3. Tem um tempo, ó. O cara foi lançado, tem 6, 7 anos, sei lá. É recente. Mas eu acho que, assim, eu sempre falei que o papel do gerente de produto, ele é focado em conexão. Nosso papel é orquestrar. Não é dizer a solução, é focar no problema e orquestrar para aquilo ser resolvido. Então, quando vem uma solução que você pode interagir, por exemplo, eu perguntei para o ChatGPT assim, me ajudou a escrever uma história do usuário focado em lançar um Pix e tomar cuidado, e mesmo assim entender se eu não estou invadindo a lei do LGBT, lei de proteção ao dado, e se eu estou seguindo as regras da Bacen. Ele me ajudou. Ele respondeu. E aí, o outro foi, como vai nascer a minha tabela de dados se eu escrever essa história de usuário aqui? Também voltada para eu dizendo que eu não era uma adquirente, era uma instituição de pagamento. E ele me respondeu. Então, eu acho que para a galera de produto que está muito mergulhado na operação, que é, tipo, escrever história e tal, que eu não concordo muito, que eu acho que tem essas coisas mais visual, mas se você quiser detalhar, né, um definition of done, um critério de aceite, esse tipo de chat vai te ajudar a entender. Daqui a pouco ele já vai estar integrado, na verdade, a um Gira da vida, alguma coisa do tipo, né? Porque a Microsoft já está colocando uma ata no Teams. Mas ele vai te ajudar a entender o que não pode faltar. Então, são os riscos por trás das regras de negócio. Então, isso eu acho que vai ser um agregador muito grande, assim. Por exemplo, todo mundo fala que a gente tem que saber codar, uma bullshitagem do caceta isso, e também, tem que saber SQL, tem que saber isso e aquilo outro. Esse chat, você colocar dessa história do usuário, qual é o impacto na tabela e a leitura da SQL, ele traz isso para você. Então, assim, eu acho que essa ferramenta ela veio para facilitar a operacionalidade e te ajudar a pensar mais. Mas se você souber fazer a pergunta certa, se você não souber fazer, vai dar no mesmo, né? Então, hoje em dia, os infoprodutores estão usando muito para copy, né? Então, a gente tem, no caso do ChatGPT, mas a OpenAI tem outro produto de design, mas tem aquela que eu gostei muito também, até botei uma colinha do nome dela aqui, que é o Midjourney, que é voltado para melhorar as imagens de acordo com o que você está colocando no descritivo. Ele cria a imagem para você, nas cores que você quer e tudo mais. Então, eu acho que essas ferramentas ela vêm para desafogar tudo que a gente fica muito tempo assim focando onde não deveria, que é essa parte mais burocrática, né, digamos assim. E outra coisa, eu acho que é uma oportunidade para você pensar em integrações para o seu produto. Então, como você vai conectar a integração do seu produto com
com um outro fornecedor, do que você tem que prestar atenção na hora de realizar essa integração e usar o próprio ChatGPT para melhorar o seu produto. Eu não acho que ele veio para substituir ninguém que pensa. Porque, por exemplo, eu perguntei para ele de vários níveis, né, mas assim, no nível bem macro que eu estou falando aqui, no que um roadmap estruturado tem que ter. E ele trouxe o básico. Olha que eu fiz perguntas bem profundas, né? Então, o que significa? Que ainda tem um atributo humano muito forte aí, porque a gente é sensorial, a máquina não é. Por exemplo, se eu tiver agora aqui, eu estou em Porto Alegre. Hoje fez muito calor, mas daqui a pouco não é Curitiba aqui, mas pode estar muito frio, então sensorialmente as coisas podem mudar e podem impactar alguma coisa que eu esteja criando agora. Ele não vai conseguir resolver isso. Então, como a gente, que é um ser pensante sensorial, a gente pode usar a máquina a nosso favor. Eu acho que na casa de gestão de produto toda essa parte operacional, a gente pode se aproveitar disso agora, e parte de integração e usar ele a nosso favor para tirar tudo que a gente fica fazendo na mão, sabe? E sem contar que eu acho que outro dia eu faço muito stories, não faço muito stories falando, mas às vezes eu faço, e não tem legenda. E eu tenho uma pessoa que me segue que ela não ouve. Aí eu, nossa, pedi desculpa, eu vou começar a legendar no CapCut e tal, só que o ChatGPT pode fazer isso para mim. Então, assim, e ainda interagir com ela caso ela não tenha entendido alguma coisa. Então, por que não usar isso a meu favor para aumentar a minha audiência e trazer mais diversidade para os produtos que são mais excludentes de qualquer outra coisa hoje em dia, né? E pensar em diversidade também, que é uma coisa que a gente não fala muito sobre, essa ligação aqui mesmo, quase que é majoritariamente branco, né, digamos assim. Então, os produtos, se você olhar hoje capa da Forbes, sócios da iCombinator, né, que estão sendo acelerados, e os fundadores de tudo, inclusive do próprio ChatGPT, é tudo branco, cara, sabe? Em vez de Harvard, Yale, não sei do que, Stanford. Todo mundo fez na garagem, mas todo mundo tem dinheiro, o pai e a mãe ajudou, alguém ajudou. Então, assim, como a gente traz diversidade para um mundo diverso e que só a elite que constrói o produto. Então, acho que usar a inteligência artificial para pensar em soluções que atendam a grande massa, que é o que eu acho que falta muito hoje no mercado. Minha opinião. Muito bom, Kelly, que você trouxe. Teve um podcast lançado por Nina da Hora no início de fevereiro, que fala exatamente sobre o ChatGPT e a opinião dela. Eu recomendo muito ouvirem. Vou passar depois o nome para colocar na descrição do episódio, né? Mas fala muito sobre o quanto o ChatGPT, no caso, vai ajudar também nas nossas vidas, mas a gente tem que ter essa visão ética também, né? De como a gente utiliza, assim, né? O chat, de certa forma, o AI, de certa forma, coleta informações que está disponível na internet de todo o âmbito. E a gente sabe que informações estão disponíveis na internet, que é uma forma verdadeira, mas também tem informação que não faz sentido, que é falsa, ou que não é útil. E muitas vezes a AI não vai trazer esse discernimento, né? E aí cabe ao ser humano de coletar, digerir essa informação, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. O pensamento crítico, ele precisa existir. Pode ter qualquer AI do universo aqui, né? Resposta 42. Mas tem que ter o pensamento crítico quando a gente está utilizando qualquer tipo de ferramenta. E por isso que não é uma ferramenta que vai substituir, né, pessoas, product managers, mas pode ajudar a gente a exercer mais o pensamento crítico, a ajudar a gente em atividades mais operacionais no dia a dia, ajudar a gente a pensar diferente também, a pensar em outras alternativas, em outras coisas que a gente não pensou. E aí depois a gente coleta essa informação, digere, matura, faz a reflexão, chama outras pessoas para digerir a informação e potencialmente executa, né, ou descarta, digamos assim. As utilizações que eu faço muito que eu utilizo junto com o ChatGPT, né, atualmente é muito voltado para indicações ou lista de informações, que isso poderia me ajudar no dia a dia. Ou até melhoria de texto, né? Então, os jornalistas usam muito isso também, de como a gente melhora um texto especificamente, né? Storytelling também é algo que você pode treinar a AI, dando alguns parâmetros, e aí ela pode também te ajudar em qual é, né, uma forma boa de storytelling. Então você pode utilizar essa ferramenta para ampliar a sua atuação no seu dia a dia, mas adicione que é importante a ética, é importante os dados que estão na internet, é importante como você vai digerir, ter o pensamento crítico em relação a isso, e etc. No futuro vão ter muitas outras AIs, né? A Quora, por exemplo, aquele site que é um fórum, né, como o Yahoo, lançou hoje um aplicativo usando 3 AIs diferentes, né, 3 plataformas diferentes. E é um aplicativo que é o chat, que aí você conversa.
Tá diferente ainda de como tá o ChatGPT hoje, tá mais acessível, digamos assim. Daqui a pouco a Microsoft já vai estar, talvez quando o episódio for lançado, ela já vai ter incorporado o ChatGPT 4, né, com o Bing. E a Google vai ser né, o que ela vai ter que fazer aí para virar o jogo. E aí vem a gente, né? E aí volta o que a gente estava falando, que é os problemas vão começar a ser outros. E se você, né, não evoluir no teu pensamento crítico, você vai lá para trás no mercado, né? O Google tá na berlinda aí, de certa forma, né? A Microsoft foi mais rápida nesse ponto. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente evolui. E aí volta para a questão dos dados, né? Quando a gente fala de não só dados, mas produtos de dados, que vai exigir um processamento de dados, machine learning e todo esse processo, né? Que vai ser a tendência do futuro, principalmente agora com AI, é o que vai pensar também no pensamento crítico, de dizer, a gente precisa disso, a gente precisa desse dado, dessa plataforma, para poder fazer um produto bom, né, um produto que vai impactar no mercado, ou nem isso a gente precisa, a gente pode lançar algo mais rápido e depois evoluindo aos poucos, né, junto com a AI, por exemplo, aproveitar coisas que já estão sendo lançadas com AI e a gente vai evoluindo e potencialmente talvez vendo a necessidade de criar seu próprio modelo, né? Então a gente tem que ter cuidado também com essa visão, né? Não chega para substituir, chega para acrescentar, mas ter essa visão que a gente está discutindo aqui é extremamente importante. Boa. Eu fiquei impactada com as formas de utilização da Kelly sobre o ChatGPT, assim, quero aulas, faz um curso. Eu estava até pensando em fazer o vídeo sobre como eu uso, na verdade, né? E como eu falo para as pessoas que eu mentoro da forma de usar. E pegando o gancho que a Luciana comentou aí do ChatGPT, é o seguinte, tô sendo bem sincera, gente. A gente falou aqui bastante, a Luciana falou, né? No storytelling. Nós somos seres que contamos histórias. Então, por que não eu pedir comida de acordo com como eu estou me sentindo, como eu quero comer e com as minhas restrições alimentares? Por que eu tenho que entrar no aplicativo e clicar em tipo de comida, não sei o que lá? E aí tem hora que eu desisto, né? É igual assistir na Netflix, né? Tem hora que eu desisto. É tanta coisa, eu fico, meu Deus. Eu acho que a inteligência artificial ela vai vir para facilitar a nossa vida, porque hoje, na verdade, tudo já é muito personalizado, né? Eu posso ter um celular igualzinho o seu. A gente abrir a home de cada um, vai estar muito personalizado, né? Porque essa coisa do open source e de Play Store e Apple Store, ela veio para, cara, foi o boom da internet, né? Boom de startup, boom de novas coisas sendo construídas. Então, assim, eu acho que todos os produtos, no final das contas, eles vão migrar para serem voltados para um contar a história para o outro. E aí ser muito personalizado. Por exemplo, eu tenho restrição à lactose, não tenho animal, moro no quarto andar, num prédio sem elevador, numa cidade nova. Por que que eu tenho as mesmas recomendações se eu mudei o meu contexto de vida, meu histórico de vida, meu histórico de saúde? Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai vir muito para ajudar a gente a entender que as pessoas evoluem, os contextos das pessoas evoluem, e o que eu vou oferecer para essa pessoa? A gente está falando de inteligência artificial, mas, por exemplo, a gente fala da Web3, que é você trabalhar a tokenização e parar de seguir os dados da pessoa, o Google morre se isso, o Web3 surgir de fato, sabe? E explodir. Não precisa nem muito longe com a Microsoft botando lá no Bing, não. Porque a Microsoft já vai colocar no Teams agora, que você comentou de conversa no Quora, mas tem uma indústria brasileira, que aqui eu não vou citar nomes também, né? Mas já tem uma indústria brasileira que de chat, né, de mensageria, que já integrou ao chat GPT para melhorar as conversas e inteligência para ter resposta rápida, né? E a resposta mais assertiva para direcionar. Então, já estão fazendo isso aqui. Então, assim, não vão nem muito longe. Eu acho que as tendências vão ser cada vez mais customizadas para o contexto de vida, porque hoje todo mundo é ouvido, porque a globalização veio para isso. Né? Hoje estou aqui agora conversando com vocês porque eu consegui. Como é que eu conheci a Tainara? Num post no Instagram, cara. E o Instagram daqui a pouco vai morrer, porque o TikTok veio com uma outra tendência, uma outra forma de criar tendência também. E se você olhar o TikTok, ele é um conglomerado de empresas pela ByteDance. Eles vão dominar o mundo, na minha opinião, daqui a algum tempo. Então, assim, tem muitas micro tendências surgindo em volta. E o ChatGPT ele é só mais uma forma de você entregar valor através da customização. Assim. Enfim. A gente tem que desenhar esse ecossistema, assim, mas assim, o que tem de tendência
vai muito além de inteligência artificial, mas tem a ver com como a gente consome hoje. E a gente tenta ser cada vez mais personalizado. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, né, para a pauta aqui, a gente recebeu um vídeo no Instagram, depois eu posso até compartilhar com vocês, que era uma menina falando sobre a farofa da GK, ChatGPT e Black Mirror. E layoff também. Isso, layoff. Então era layoff, Black Mirror veio num argumento ali relacionado à farofa da GK. E assim, o que isso daí tem a ver, o que tem a ver com layoff, o que tem a ver com ChatGPT e tudo mais. E meio que pega um gancho muito com o que a Kelly trouxe, com o que a Lu trouxe de... O ChatGPT, ele consegue ali, você consegue minimamente, se você souber o que perguntar, como perguntar, ele consegue ser super útil e tudo mais, né? Então é a forma como a inteligência artificial vai se moldando ali para poder ser benéfica pra gente. E aí, a farofa da GK, se a gente for ver, um grande... Galera, por favor, não abandonem esse episódio, tá? Vai fazer sentido, calma. É como se fosse uma bolha ali que toda aquela galera que são os influencers digitais e tudo mais estão ali se expondo para também atingir suas audiências e tudo mais, cada qual atingindo seu nicho. E o Black Mirror conversa muito, tipo, ela cita ali o primeiro episódio, que é um personagem que ele tá ali consumindo coisas na TV, mas aí do nada começa a aparecer determinados tipos de cenas para ele, né? Eu não vou citar aqui, mas assim, determinados tipos de cenas específicos. Tipo, não é que ele queira ver aquilo naquela hora, é porque a tendência dele, o padrão comportamental dele ali, de já tá naquela bolha, toda a tecnologia de rastreio por trás do comportamento daquela pessoa na rede, na internet, entende que ele quer ver aquilo. E aí, quando a gente fala assim, dessa questão da personalização e tudo mais, eu sou muito a favor, assim, nossa, eu ia amar colocar assim, estou me sentindo, sei lá, animada, quero ver uma comédia com que tenha isso, não sei o que eu vá meio que citando ali o passo a passo de um algoritmo e aí a Netflix me recomendasse um filme específico. Eu queria poder dizer isso, porque é tanta opção que eu entro lá, não consigo, meu TDAH não deixa eu sentar e escolher alguma coisa. E aí algo que o Spotify tem, que eu acho muito bacana, é porque o Spotify ele se concretizou no mercado com a questão da recomendação, personalização de lista e tudo mais. Para mim, a troca da experiência de saber, de conhecer o outro, de saber o que interessa o outro, e que aquilo eu posso me apropriar também, que eu posso gostar também, nossa, me atrai muito. Então eu vejo assim, que é uma linha muito tênue entre a personalização e você sempre ser impactado pelas mesmas coisas ali, por causa do teu padrão comportamental, né, que tu tá deixando, e eu perder o acesso da descoberta. Eu quero ter a descoberta, eu quero conseguir fazer isso. Então, o que eu vejo, né, para finalizar aqui esse racional, é muito assim, se o Google morrer, entre aspas, né, com essa questão de ele não conseguir mais rastrear a gente, taguear a gente, mas ele conseguir se apropriar dessas novas tecnologias que estão surgindo, para que a gente consiga minimamente dizer exatamente o que quer a gente dizendo, partindo da gente, e ele dá a resposta personalizada, beleza, é isso, assim, eu ia amar. Só um complemento, quando eu falo de ser mais direcionado, inclui contexto. E sabe aquela máxima, né, que eu só não sei de quem é que fala isso, mas nós somos a média das pessoas que andamos, né, tem aquela coisa que todo mundo fala. Então, quando eu falo em contexto, não é só sobre mim o que eu consumo, mas sobre o que os meus meios que eu estou inserida consomem. Por exemplo, quando eu estou numa empresa, querendo ou não, eu sou impactada pelos meios dos outros, né? A cultura da empresa muda, inclusive, enquanto novas pessoas estão entrando. Então, eu também quero ver o que as outras pessoas que eu interajo estão vendo. Então, às vezes, indireta ou diretamente, eu posso ser impactada pelo que elas estão consumindo. Uma coisa que eu fiquei tão perdida outro dia na Netflix que eu virei agora uma fã de dorama. Nem sabia que existia isso. Tô assistindo tudo do pessoal da Coreia agora. Então, assim, foi sem querer e eu adorei. Mas olha só, tem uma vizinha minha que me apresentou uma série coreana que eu não assisti, que eu tô achando que alguém aí, ó, subliminar, me ouviu e me impactou com isso. Porque eu ainda acho isso. A gente joga pro ato, alguém ouvindo a gente
e não sei o que está acontecendo no universo aí. Então, assim, quando eu quero dizer sobre personalização, tem a ver com o contexto de onde a gente está inserida e com o que a gente anda. Não só com o que a gente anda, mas com o que a gente interage, nosso ecossistema, né? Assim como, por exemplo, quando a gente fala de discovery, que eu comentei, né? Não existe só um persona. Tem o ecossistema do persona e os atores. Você tem, quando você está usando um produto, você é o user, mas quem é que compra? Quem é que paga? Quem é impactado por aquele uso? Quem é que te influencia se você vai usar ou não? É muito sobre isso. Então, você conseguir mapear, rastrear essa trilha e sugerir coisas que fazem mais sentido. E quando eu comentei de agora eu já estar num prédio de 4 andares, eu morava no 20º andar lá no Rio de Janeiro, o delivery lá entregava lá no meu apartamento. Aqui não, eu tenho que descer para pegar. E isso já me deixa chateadíssima. Então, assim, esses contextos todos, como podem melhorar a minha experiência como usuária, sendo que eu tinha um tipo de contexto e comportamento de como consumir aquele produto e a minha experiência agora. A pessoa está cagando para isso. Eu mentoro várias pessoas. E eu fico muito triste de descobrir como as empresas estão lidando com os conflitos internos e parando de gerar inovação. Porque todo mundo está concorrendo pela home do produto. E eu acho que por isso que as empresas não vão crescer, ou vão morrer, ou vão cair, ou qualquer coisa do tipo. E quando a Thay fala assim, não fique chateado se você não consegue gerar valor toda vez, todo sprint. Eu não sei se eu não ficaria chateado ou se eu arrumar outro emprego, porque, sinceramente, a empresa que não está gerando valor por sprint, aos poucos ela vai morrer. Isso é um fato. Porque significa que ela está engessada, ela está nas gerações anteriores ainda fazendo aquela gestão, diz eles que são horizontais, mas é super vertical, que não gera inovação. Enfim, se deixar eu vou ficar falando aqui horror. Mas é isso que eu quis dizer, tá? Com o contexto. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos planos. A partir de R$3 você nos ajuda a manter a produção deste conteúdo. Eu acho que pro último tema aqui, pra gente fechar, eu estava refletindo muito no que você estava falando, eu acho que está bem conectado essa relação de TikTok e influencers. E eu, como usuário dessas plataformas, parece que eu estou voltando ao início. Não sei se é só eu, mas eu estou começando a ficar cansada. Eu cheguei num nível de eu não quero mais usar em alguns momentos porque eu tô de saco cheio. Eu quero pesquisar uma coisa, de repente eu tô o dia inteiro, todo dia sendo metralhada por aquele mesmo assunto, sendo que eu só queria naquele momento saber sobre aquilo. E isso me gera um estresse tão grande que eu não quero mais usar por um bom tempo. Só para vocês terem um exemplo, e isso em qualquer produto eu comecei a perceber. Antes, a gente tinha meio que, a gente via isso mais no Instagram, mais no TikTok, né? Hoje até em aplicativos de compra ou de loja, esses dias eu fui pesquisar, gente, uma roupinha de bebê para dar para uma amiga que tá grávida. A loja agora, isso já faz meses, e eu continuo vendo roupinha de bebê todo santo dia que eu abro esse aplicativo. Gente, eu só queria para aquele momento, para aquele dia, para um presente. Eu acho que essa ansiedade, conseguir prender a atenção dos usuários, essa coisa, talvez, eu não sei, é uma suposição minha, tá gerando até uma confusão nas próprias empresas, nos próprios produtos, na hora de recomendar as coisas. Porque eles precisam prender a atenção do usuário, precisam mandar conteúdo relevante, e aí eu acho que tá passando um pouco dos limites e chega um momento que, no meu entendimento, a gente tá, de fato, ainda entregando o que o usuário quer, ou a gente só tá bombardeando com qualquer pesquisa que ele faça sobre esse assunto, e é isso porque a gente quer ter engajamento a todo custo, porque a gente quer ter as pessoas ali o mais tempo possível.
eu não sei se eu sou a única, mas se tem mais pessoas como eu, que também tá ficando de saco cheio, daqui a pouco esse método de pegar a sua pesquisa de uma vez e ficar jogando o mesmo conteúdo por uma eternidade, pode ser que pare de funcionar de um dia para o outro. E aí todo mundo começa a perder esse engajamento tão cobiçado dos usuários. E aí eu queria fechar aqui o episódio pra gente falar desse tema, porque é uma coisa que vem me incomodando demais, gente. Eu ando de saco cheio de usar as redes sociais por causa disso. Eu pesquiso uma coisa e pronto, eu fico eternamente vendo a mesma coisa. Eu vou fazer jabá pro TikTok, porque o Instagram descobriu que eu tô grávida. Espero que a amiga grávida aí que vai ganhar a roupinha do bebê seja eu. Quando eu descobri, gente, meu Instagram não tinha nada de bebê, nada de criança, nada. E agora é só o que eu vejo, é só o que eu vejo. Então, o meu Instagram era do lado ali que falava muito sobre a questão de terapia, sobre padrão comportamental, sobre essas coisas assim que, tipo, pode ser úteis até no nosso trabalho, né? Então, hoje não tem mais, é só coisa de criança, introdução alimentar, enfim. E o TikTok não. Meu TikTok, ele continua, parece que eles só incluíram uma coisa a mais, mas ele continua a parte do BookTok, amo, super recomendo, tá? Tem vários arrobas que eu sigo com várias indicações de livros, resumos de séries, dicas de filmes, essas coisas que eu amo também. E vídeos de podologia, que eu adoro. Sou desse lado do TikTok. E agora tem alguns... A cara da Thay, vocês precisavam... Gente, vocês não viram, ela tá fazendo uma careta por causa do rolê da podologia. É relaxante pra mim. Enfim, e aí eles incluíram agora alguns perfis que falam sobre introdução alimentar de criança. Mas, tipo, não é só isso, sabe? Ah, também tem BBB, porque enfim, né? Mas isso daí fica pra outra pauta. Mas eu consigo perceber esse padrão no TikTok, que eles conseguem incluir um nicho a mais ao invés de ser só aquilo, diferentemente do Instagram, que tá só aquilo, assim, eu não consigo nem ver postagem do meu feed sabe, das pessoas que eu já sigo, sabe? Eu recentemente aconteceu a mesma coisa comigo, né? Não tem como acontecer com qualquer pessoa. Recentemente eu vi um Twitter sobre projetor. Uma pessoa montou um projetor no quarto e aí recomendou, né? Não, melhor do que TV e tal. Ela vai pesquisar projetor. Misericórdia, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Eu nem quero mais. Eu nem quero mais o projetor. Eu já decidi que não é algo que eu iria querer. E agora, onde é que eu aviso que eu não quero mais? E uma vez no Twitter, há um tempo atrás, eu comecei a rejeitar todas as indicações que eles me faziam. Então, eles me jogavam lá um patrocínio e eu ia lá e dizia, eu não quero mais saber sobre isso. E fiz isso, assim, várias vezes. Até que agora quase não recebo patrocínio. Por incrível que pareça, os patrocínios que eu recebo são tão poucos ou tão irrelevantes que eu acabo que agora eu ignoro. Mas, enfim, aí volta o que a gente estava discutindo, né? Eu acho que é importante para a gente, como, né, pessoas que estão atuando, né, de certa forma, na frente de produtos, que a gente tente entender que não é uma solução, não é porque todo mundo faz, e que erroneamente, inclusive, né, que todo mundo tem que fazer, né, e muitas soluções, elas são feitas assim. Um dos parâmetros para a gente, como Product Manager, é fazer benchmark, né, olhar o mercado, como é que está o nosso concorrente, e às vezes a gente toma isso como verdade e acaba que acha que isso a gente tem que fazer a mesma coisa porque o nosso concorrente está fazendo. Muitas vezes a decisão tomada é essa, né? E a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Muitas vezes pensando porque, às vezes, é algo completamente diferente, ou com um caminho completamente diferente que a gente tem que fazer para poder ter a disrupção daquilo que está acontecendo no mercado, né? Então, ser disruptivo nesse sentido é fundamental para a gente sair furando a bolha e sair tomando decisões diferentes e sair fazendo coisas diferentes que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Voltando aqui para a história do iPod, a gente não sabia que queria um iPod, a gente não sabia que o iPod ia ser, né, um máximo que, sei lá, para mim, na época, que quando surgiu o Discman, por exemplo, também, que lia os CDs, meu amigo, eu botava lá as 100 músicas no meu CD e eu ia pro colégio
colégio e era uma maravilha depois, né? Primeiro era a fita cassete lá, o leitor de fita cassete. Quando mudou para o CD foi revolucionário. E aí quando veio o iPod, para mim também foi revolucionário. Então, às vezes a gente não sabe o que é aquilo que a gente quer. Então, é por isso que a gente tem que ser muito mais assertivo e como a gente faz ações que são disruptivas no mercado. E eu acho que isso está bem linkado com essa visão, né, de como a gente está fazendo as coisas, inclusive as mesmas coisas, né, que a gente faz. E a gente sai do âmbito de vamos, né, se você tem aquela máxima que diz, né, das pessoas, vamos lançar aqui, eu quero fazer um aplicativo de delivery aqui. Vamos lançar um aplicativo de delivery. Em quanto tempo a gente lança um aplicativo de delivery? Mas não é um aplicativo de delivery que vai solucionar um problema, minha gente. Não é isso. É como você estava falando, Kelly. A gente não quer essa lista de restaurante que a gente se conecte e manda uma coisa. Eu passo uma hora olhando sei lá, um aplicativo de delivery e eu me canso, não quero mais, desisto, não quero mais comprar, não quero mais fazer isso. Aí eu vou escolho minha, sei lá, comida chinesa e ainda mostra lá o mesmo prato e aí eu vou no mais do mesmo porque eu já passei uma hora escolhendo, deixa que o meu passado já tenha resolvido por mim. E aí não é isso que a gente quer, eu não quero mais outro aplicativo de delivery, eu quero outra coisa, me dê outra coisa que é o que vai ser disruptivo no mercado. E a gente precisa ler mais, navegar mais, né? E fazer coisas diferentes, sair mais do mesmo, né? Eu vou pegar um gancho aí da Thay falando, né, sobre o remarketing, que é o famoso remarketing. A gente vê toda hora a mesma coisa. A indústria do e-commerce é uma das mais estáveis, não, né? Mas é uma das mais consolidadas aqui no Brasil. Tanto é que marketplace, e-commerce, né, já tem um boom aí, que hoje em dia é um white label, e você pluga um montão de fornecedor diferente, e você vai mantendo esse cara no seu portfólio do marketplace, conforme ele atende bem, ele entrega no prazo, aquela coisa toda. E essa galera, ela pode patrocinar dentro da plataforma. E o que acontece? Assim como tem um boom de influencers, o mercado de infoproduto, muito difundido pelo marketing, né, pela pessoal da RD Station, pela Hotmart, afiliados e tal, hoje em dia qualquer um virou um gerente de tráfego, virou copy, virou designer. Hoje tá cheio de profissional de um monte aí. E o que acontece? É muita gente fazendo propaganda para os mesmos tipos de produto. E essas indústrias, elas se integram muito com instituições de pagamento e logística. Mas por isso que eu falei que uma das tendências também vai ser integrações de modo geral e usar melhor a inteligência artificial. Hoje em dia se gasta muito dinheiro em remarketing, mas se esquece a gente fala muito de ciclo de vida do produto, né? Então, qual é o ciclo de vida de entrega de um produto? Porque daqui a algum tempo, se aquela fulana comprou aquilo, o produto vai ser entregue em 7, 15 dias, depois eu vou parar de mostrar isso, eu vou mostrar um cross-sell desse produto. Não, ele fica mostrando o mesmo produto toda vez. Porque o produto por trás, ele não está sendo inteligente, sabe? Eu acho que, inclusive, a gente pode usar a inteligência artificial para isso. Então, quando eu começar a receber propagandas, lá no e-commerce, por exemplo, ou nas redes sociais, eles têm que focar em cross-sell e upsell daquilo que eu já resolvi de problema. É aquela coisa, resolvi uma dor, tô com outra. Então, o que acontece hoje é que tá cheio de gente fazendo a mesma coisa e você é bombardeado pela mesma coisa e muita coisa engessada que não é inteligência artificial, isso é análise preditiva ou combinatória, né? E tá usando mais estatística do que inteligência artificial. Então, acho que quando o e-commerce parar de usar análise estatística e olhar a inteligência, essas coisas vão mudar. E o que a Lai falou sobre o TikTok, é muito sobre isso, assim, porque o TikTok ele não é uma rede social, ele é focado, tanto é que o foco dele não é a comunidade, o foco dele é você conhecer quais são os assuntos quentes do momento, e toda hora surge um novo assunto quente, porque ele está sempre mobilizando a rede ali, né? Por isso que lá não é a rede de influenciador, lá é a rede de pessoas comuns. As pessoas comuns estão fazendo sucesso lá. Não é não vou citar nomes aqui de pessoas de Instagram, assim, meu Deus, não aguento mais ver esse pessoal ganhando. Sabe assim, aqueles influencers que, olha aqui, minha casa era de 10 milhões, agora é de 20, sabe? Não, você vai pro TikTok, são pessoas comuns ganhando dinheiro. E é muito sobre isso. Hoje em dia, no TikTok, eu consumo muito pensando em monetizar aquela pessoa. Caraca, aquela pessoa tá gravando um conteúdo bacana desse. Eu vou assistir até o final para ela ser monetizada, porque esse cara vai ganhar dinheiro com isso. E lá tem uma inteligência por trás.
quando a Lai fala sobre o Spotify, né, sobre recomendação e tudo mais, olhar os amigos, o própria empresa do TikTok, que é a do ByteDance, tem a Vesso, não lembro agora, que é o de música, ele é focado, cara, você consegue comentar, você consegue dar like, dislike, mandar pro seu amigo, comentar em cima da música. E o TikTok já tem uma nova tecnologia que pensa assim, ó, você tem aquelas abas lá, né, o que é pra você, o que você segue, o que é geral e o que é de música. Inclusive, o conteúdo que ele vai te dar vai estar relacionado ao que música que você ouviu por último. Isso vai medir o seu sentimento. E ele vai trazer conteúdos voltados para como você está se sentindo. É sobre isso. Então, a inteligência artificial vai muito além de chat e GPT. Tá? Em como eu uso em cima daquele contexto de comportamento do momento, e eu trago mais relevância e abrangência para aquela pessoa. Porque a globalização veio para abranger, não virar bolha. Sai da bolha. Para sair da bolha, a inteligência artificial pode te ajudar. Era só isso que eu ia comentar. E já sabemos que tem que ter chá de bebê, né? Pra lá, né? Você viu que ela jogou uma indireta aqui pra gente, né? Então, assim, Fica a pouco, dica. Daqui a pouco agora tudo não faz alguma coisa sentido no computador aqui. Daqui a pouco vai estar assim, várias. Compre coisa. Inclusive, olha que interessante. Inclusive, o TikTok também vai lançar uma parada dessa. Já lançou. Conforme tá rolando a live ou alguma coisa, se você gostou de alguma coisa que foi falada, algum produto que foi citado ali, você consegue colocar num carrinho e comprar depois ou pedir para mandar entregar para alguém, coisa do tipo. Enquanto tá rolando o podcast, coisas que são citadas aqui, a Luciana trouxe livros e tal, ou citações de um podcast, a Lai falou de outro podcast, poderia estar assim, eu clique, vai estar aqui do lado 3 itens automaticamente, sem eu escrever na descrição. E se eu quiser agora lançar, se eu tivesse uma integração para fazer um chá de bebê, tipo assim, um chá de qualquer coisa, não precisa ser de bebê, é um chá de qualquer coisa, tipo, dar presente para alguém, e a gente começar, as pessoas que se identificarem, começarem a comprar e mandar de presente para lá. Então, as possibilidades, gente, elas são infinitas, a gente só tem que pensar em muito dessa, como a gente consegue gerar conexões em contexto de história daquela galera que está interagindo, sabe? Então, você tá vendo que tendência é o que não falta, né, gente? Então, o que não falta é tendência. É isso. Eu quero só acrescentar um ponto rapidinho em relação a um final assim de que eu acho que vai acabar aqui acrescentar nessa tendência, é que esse buraco aí que a gente ainda vai ter, né, dessa capacidade da AI vai exigir também da gente o poder de consolidação. Como é que a gente consegue ouvir um podcast de, sei lá, 1 hora, um vídeo, né, assistir um curso ou assistir alguma coisa, ou, sei lá, entrar numa empresa nova e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo? Como é que a gente consegue consolidar essas informações de uma forma que fica fácil de acesso e mais objetivo para a gente? Bom, a gente está agora indo para o final. A gente falou de muita coisa legal, a gente falou de storytelling nunca sai de moda, fazer o básico bem feito, foco no delivery, olhar holístico de tudo que a gente está fazendo, seja da empresa, da nossa empresa, do nosso cliente, para a gente saber tomar as decisões certas, se conhecer como pessoa de produto, saber onde é que estão suas forças para conseguir atuar de forma mais assertiva em pontos que você consiga e que gere valor para aquele momento, para aquele contexto. Teve bastante coisa aqui e para a gente encerrar, eu queria saber se vocês têm mais algum ponto, algum plus, alguma dica, alguma coisa que vocês queiram deixar para os ouvintes aí sobre o que esperar desse ano. Eu acho que, assim, sendo bem sincero, acho que a gente pegou um pouco de tudo, né? Mas quando a gente pensar em se for usar algum framework, alguma coisa, alguma técnica, sempre tente pensar nessa abrangência, que a gente falou um pouco sobre tudo aqui, tendência de mercado, olhar para o negócio, olhar para o usuário, olhar para como eu comunico isso para o mercado, olhar para as áreas de negócio, gerar valor e usar as tendências de mercado. Então, quando você for pensar em produto ou construir qualquer coisa, como eu coloco isso tudo nessa grande ecossistema, nessa árvore, esteja olhando para isso tudo ao mesmo tempo e gerar conversas de alto nível dentro do time e junto com as áreas de negócio, junto com os stakeholders, com os shareholders, sabe? Então, a gente tem que ter conversa mais de alto nível para entregar valores mais de alto nível e não entregar mais do mesmo, assim. Já passou essa coisa de configuração, cadastro, login, segurança. Como eu gero valor e faço com que as experiências das pessoas se tornem mais percebidas, né, digamos assim. E chegar de entregar mais do mesmo
parar de inflar as empresas, porque essa onda de layoff que está rolando aí, tá todo muito inflado, todo mundo brigando pelo mesmo espaço. Eu acho que de tendência, eu vejo muita gente falando sobre problema de alinhamento de alto nível, né, e tal, com o stakeholder, mas, cara, vamos conhecer, o próprio stakeholder tem que se conscientizar de qual é o papel dele no ecossistema da gestão do produto. A gente tem que colocar um pouco da responsabilidade para eles também. Então, inclusive, nesses podcasts, trazer CEOs, pega a CEO lá da Gup, né, a fundadora da Gup, tipo assim, pega uma visão também dessa galera, tipo, do porquê que a culpa, não é culpa, né, a responsabilidade é toda migrada pra gente, sendo que a causa raiz não somos nós, né? Se você parar para pensar de fato, não é, né? Então, assim, se o problema está no stakeholder, não é o problema, né? Como ele também pode gerenciar a ansiedade dele e ajudar a gente a trabalhar as tendências de mercado e não só as vontades de uma conversa que ele teve com alguém lá do Vale do Silício, saca? Então, é um pouco sobre isso também. Alinhamento de alto nível e conscientização coletiva da galera. Eu concordo demais. Eu acho que o que eu queria trazer aqui, talvez, para fechar esse momento da minha fala, combinado aí com o que Kelly falou, e com tudo que a gente está trazendo aqui nesse podcast é muito mais voltado a como a gente trabalha mais inteligente. A gente está no mundo capitalista. A gente está numa vida em que precisa entender no negócio, precisa ter alinhamento, precisa ter comunicação assertiva, precisa, né, entender como é que as empresas, né, funcionam, como é que a roda gira, e para isso a gente precisa saber quais são as formas de a gente trabalhar mais inteligente, de a gente priorizar as coisas certas, da gente trabalhar mais a nossa performance para fazer a coisa certa e a nossa produtividade. E aí vem, como é que a gente dorme melhor? Como é que a gente está cuidando da nossa saúde mental, da nossa inteligência emocional? Volta para o primeiro ponto que Kelly trouxe aqui, né? Autoconhecimento. Como é que a gente se autoconhece? Como é que a gente vê e separa esse mundo, né, trabalho, como é que a gente vive também as coisas boas. A gente não precisa ser produtivo o dia todo, né, a gente precisa também momentos de relaxar, de pensar em outras coisas, e é isso que vem, coisas diferentes e pensar, né, de forma diferente para trazer também coisas diferentes para o mercado, né. Então, acho que porque eu gostaria de trazer, e eu vejo que isso vai ser cada vez mais necessário no nosso dia a dia, principalmente no mundo onde o burnout com quem é que não acontece, né, o burnout, se a gente fizer essa reflexão, a gente tem que parar para pensar em cuidar da gente mesmo, né, de nós mesmos, e a gente precisa priorizar isso, a nossa vida pessoal, a nossa vida além, né, além de quem é você no trabalho, né? Quando você fala quem é você na fila do pão, não pense só você e seu trabalho, você e sua empresa, mas também você como pessoa fora disso, né? E se hidratem, durmam bem e pense também que sua vida vai além, né, do seu trabalho. Eu acho que, para mim, essa deveria, se não é, uma tendência que a gente tem que seguir. Não é nem que o mercado dita, mas que a gente tem que ditar para a gente mesmo. Bom, gente, nosso episódio chega ao fim, a gente fica com aquele sentimento de, poxa, já acabou. E aí a gente convida todos que estão nos escutando para continuarem esse papo ali no nosso Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau.